Estamos com mais um News. News dessa semana, em especial a semana da enfermagem, do dia 12 ao dia 20 de maio, semana do profissional de enfermagem, e aí dia 12, dia dos enfermeiros, dia 20, dia dos técnicos auxiliares de enfermagem. Nós tínhamos nos comprometido em fazer um debate continuar o debate sobre o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, e assim vamos prosseguir. Antes queria só traçar algumas palavras e agradecer a presença de quem está nos acompanhando aqui, através aqui do ao vivo. Dizer que temas importantes devem ser tratados na semana de enfermagem, como o assédio moral muito presente, sobretudo para nós técnicos da cidade de enfermagem, que sofre diretamente na linha de comando o assédio moral. Aposentadoria especial, eu acho que é um tema importante de se tratar nessa época, né? Infelizmente, a programação aí da semana de enfermagem não está trazendo esses temas, né? Nós profissionais de enfermagem devíamos estar mais inteirados aí da questão relativa aí a essa situação da aposentadoria especial, como que o processo está tramitando, enfim. Nós vamos tentar depois fazer uma conversa sobre isso. Outro tema que eu acho que eu julgo importante é a nossa representatividade, né? Nós não estamos tendo uma representatividade, nós não temos um sindicato, não temos uma associação, então, de certa forma, nós técnicos de auxiliar de enfermagem estamos fora desse processo de representatividade. E a gente precisa construir essa representação, né? A gente tem aí, os enfermeiros têm a representação deles, os enfermeiros têm conselheiro federal que representa, e a gente está meio que fora dessa demanda, né, que é aí a representatividade. Essa semana também, de 13 a 20 de maio, nós temos aí também, dia 13 de maio, precisamente, o dia da abolição da escravatura. Eu acho que é importante o debate também sobre isso, até porque, se nós olharmos para a pesquisa perfil da enfermagem, nós vamos perceber que a nossa categoria é principalmente formada de 75% a 80% de pessoas negras e pardas, e isso tem um reflexo grande na nossa sociedade, porque isso reflete na questão salarial, na questão da aceitação, enfim, na questão da representatividade. Essas discussões, elas são por demais importantes para a gente estar trazendo para o debate. E um outro ponto que eu acho que seria relevante aí para os conselhos estar debatendo, para os sindicatos estar debatendo, é o ano eleitoral, né? Nós estamos num ano eleitoral, em outubro, logo no comecinho de outubro, dia 2 de outubro, nós vamos ter as eleições para governador, deputado federal, deputado estadual, senador, né? As eleições majoritárias e proporcionais, e eu acho que seria importante nós, né, iniciarmos um debate, fazermos um debate acerca dessas representações, né? Com certeza vai aparecer muita gente aí, vai aparecer lobos, né, travestidos de cordeiros. É bom que a gente esteja inteirado das práticas desses candidatos que vão aparecer aí, para que a gente possa para a gente possa fazer um voto naqueles candidatos que tem a proposta mais parecida com a nossa realidade, que atenda às nossas necessidades. Né? Então, assim, sobretudo, aí eu diria, né? A gente não está aí votando em candidato que, na prática, a sua prática é diferente, por exemplo, do seu discurso. Muitos candidatos têm um discurso bonito, um discurso empolgante,
né, tem acesso às mídias, enfim, tem acesso aos espaços, mas a gente precisa olhar a prática desses candidatos para que a gente não caia aí no conto do vigário e depois a gente esteja chorando leite derramado. Então isso é de fundamental importância para que a gente possa estar discutindo essas questões ao longo aí das semanas e meses que vem pela frente. Nós vamos estar nessa discussão constante, né? Vai ser uma discussão constante nossa, ok? Mas vamos voltar aqui, a nossa proposta inicial é fazer aqui um debate sobre o nosso código de ética, né? E aí nós já debatemos até o artigo, nós vamos agora até o artigo 45, nós vamos iniciar um debate sobre, a partir do artigo 46, nós vamos fazer alguns comentários. A ideia é que a gente possa estar comentando esses artigos na medida que nós faremos a leitura desses artigos e faremos os comentários, né? Então a gente percebeu aí que o artigo 46 é um direito que o profissional tem de recusar-se a executar a prescrição de enfermagem e médica na qual não consta assinatura e o número do registro profissional do prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. Aqui nós temos uma certa dificuldade em entender o que é situação de urgência e emergência, porque nós vamos estar relacionados a esse entendimento do que é urgência ou emergência, a uma demanda, né, de uma realização, de uma execução de uma prescrição, né, onde você foi denunciado por ter executado uma prescrição médica que não constava assinatura nem número do registro profissional que fez a prescrição. E aí nós vamos, quando esse processo chega no conselho, né, os profissionais que vão fazer o julgamento, os conselheiros que vão fazer o julgamento, é que vão definir, né, se aquela situação em que você fez que você realizou a prescrição, se aquela situação era de urgência ou de emergência, tá? E aí, assim, a gente já viu isso outras vezes, que dependendo do entendimento de cada um, as situações que são de urgência e emergência, muitas vezes termina não sendo de urgência e emergência, e o profissional termina sofrendo uma sanção. Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? Porque mesmo que a defesa elenque ali um conceito de urgência e emergência, há uma certa dificuldade de alguns conselheiros entenderem que aquela situação foi uma situação de urgência e emergência. E aí, cada caso é um caso específico. Aí você tem o parágrafo 1º desse artigo 46, que diz que o profissional de enfermagem deverá recusar-se a executar a prescrição de enfermagem médica em caso de identificação de erro ou ilegibilidade da mesma, devendo esclarecer com o prescritor ou outro profissional registrado no prontuário. E aqui tem duas situações que são importantes, que cabem a discussão, e eu já vi muitos enfermeiros fazendo essa discussão, que é, por exemplo, dizer que o técnico e auxiliar de enfermagem ele se reporta ao enfermeiro, tá? Então, na hora de executar essa prescrição médica, se o técnico compreende que essa prescrição está com erro, contém um erro, ou não está legível, em tese ele devia se dirigir ao médico que fez a prescrição para que o médico esclarecesse. A legislação de enfermagem ela aponta um outro caminho. Diz que o responsável pelo cuidado e o responsável pela equipe seria o enfermeiro, e neste caso o profissional técnico, o profissional do nível médio, estaria
teria que lidar, ou seja, teria que fazer esse despacho, pedir, solicitar para que houvesse essa correção diretamente com o enfermeiro. E aí o enfermeiro procuraria o médico e faria e solicitava dele uma nova prescrição, né, ou regularizar a situação. Bom, esse entendimento, são dois entendimentos que se tem aqui nesse caso, e aí no primeiro caso do entendimento que ele direto do médico, você teria mais uma celeridade do processo, no segundo entendimento o processo seria mais burocrático, contudo eu particularmente acho que vocês, o nosso público que está nos ouvindo aqui, deve ficar com o segundo entendimento, até porque deve se resguardar de sofrer uma sanção administrativa ou um processo ético. O parágrafo 2º diz que é vedado ao profissional de enfermagem o cumprimento de prescrição à distância, exceto em caso de urgência e emergência e regulação conforme a resolução vigente. Nós temos uma outra situação aqui, né? Inclusive tem uma resolução própria que fala sobre isso, que é do atendimento de urgência e emergência ou do teleatendimento, né? Aí tem uma situação lá na resolução que fala do teleatendimento, diz que esse atendimento de regulação é um atendimento que só quem pode fazer o atendimento seria o enfermeiro. Então, técnicos e auxiliares de enfermagem, conforme essa resolução, eles estariam proibidos de realizar esse atendimento. Ou seja, ele só poderia fazer atendimento, mesmo em caso de urgência e emergência, sob a orientação e coordenação do enfermeiro. E nunca poderia realizar esse atendimento através de regulação médica, que é o caso, por exemplo, do SAMU. Tá? Daí, a legislação atual, a resolução, garante, por exemplo, ou tenta garantir que as ambulâncias devem ter sempre o enfermeiro, né? Mesmo, pode até não ter o técnico, né? Mas o enfermeiro deva ter, porque só quem pode fazer esse atendimento através dessa regulação seria esse enfermeiro. O artigo 47, ele vai dizer que o profissional deve ter o direito de posicionar-se contra e denunciar aos órgãos competentes ações e procedimentos de membro da equipe de saúde quando houver risco de dano decorrente de imperícia, negligência, imprudência ao paciente, visando a proteção da pessoa, da família e da coletividade. É uma situação, diria aí, né, onde o profissional de enfermagem, qualquer membro da equipe, né, deve denunciar os órgãos competentes. E aí, que órgãos competentes seria isso? Por exemplo, se presenciasse, né, que o erro seria decorrente de um médico, que eles falam em equipe de saúde, se o erro é decorrente, por exemplo, de um médico, o órgão competente seria o Ministério Público ou Conselho de Medicina. Se, por exemplo, o erro fosse um erro diagnosticável, digamos, um erro decorrente da atividade de um psicólogo, por exemplo, isso deveria ser no Conselho de Psicologia. De toda sorte, orienta aí aos nobres colegas que são de nível médio, que o primeiro passo a ser dado por qualquer um, ao identificar essa possibilidade de erro, procure o chefe da equipe de enfermagem, né? Transfira essa responsabilidade para ele e vá mais além. Escreva essa responsabilidade, né? Notifique-o através do escrito, né? Através de um livro de ocorrência, né? Não vamos notificar apenas nas palavras, porque as palavras elas se perdem ao vento. O artigo 48, ele traz prestar assistência de enfermagem, promovendo a qualidade de vida à pessoa, à família, no processo do nascer, viver, morrer e no luto, né? É uma inovação, né? De certa forma, a legislação ela inova aqui, porque ela vai além do cuidado pós-morte, né? Então você tem prestar assistência de enfermagem promovendo qualidade de vida, né? E aí a gente vai precisar depois, com paciência,
trabalhar o conceito de qualidade de vida. Que conceito seria esse de qualidade de vida que a legislação está trazendo? Ela está inovando aqui, há que a gente chama no direito de novatus legis, né? Há uma novidade aqui, que é essa qualidade de vida, né? No nascer, no viver, no morrer e no luto. A gente sabe que o luto ele está mais relativo aos parentes, amigos, né, da pessoa que foi a óbito. Então a gente já sai da esfera do próprio cuidado com o paciente, seja do paciente do seu nascimento até o processo morte, no pós-morte, e agora além do pós-morte nós vamos até o luto, né? Isso é o que está dizendo aqui o nosso código. Então não sei como que a gente vai começar a introduzir esses temas nas cadeiras de graduações, nos cursos técnicos, né? E como que a gente vai lidar com isso nos treinamentos, nas palestras, etc. A gente vai precisar, de certa forma, abarcar essa situação que a legislação traz, né? E reputo importante, é importante que a gente dê o apoio aos familiares, mesmo nesse processo, nesse momento de luto. Uma outra coisa que a gente não vai, que legislação, por exemplo, vai definir esse luto? A legislação seletista, por exemplo, define o luto em 5 dias, ou uma legislação aí, digamos, estatutária, que define luto em 8 dias. Então, assim, essa assistência de enfermagem com qualidade de vida no luto, a gente vai precisar muito ainda entender como é que vai ser feito isso. Qual a dimensão dessa assistência neste processo de luto, né? Que legislação nós vamos utilizar, aí eu já falei disso, para balizar, né? Para balizar qual seria, por exemplo, o prazo desse luto e até quando esse profissional estaria aí, teria o dever e o direito de prestar essa assistência. O parágrafo único do artigo 48 diz: nos casos de doença grave, incuráveis e terminais com risco de morte, em consonância com a equipe multiprofissional, oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis para assegurar conforto físico, psíquico, social e espiritual, respeitada a vontade da pessoa e dos seus representantes legais. Uma outra situação que eu trago aqui, que eu reputo importante, no contexto geral, a gente faz isso, sabe o que deve fazer, mas tem aqui um elemento que é o elemento espiritual, que eu acho que também a gente precisa também encampar uma discussão acerca disso, né? Às vezes o profissional de enfermagem tem uma vocação evangélica, por exemplo, e o paciente em seu leito de morte ele é espírita, né? E a todo custo, às vezes, o profissional de enfermagem quer, digamos aí, oferecer essa assistência espiritual, mas não quer oferecer assistência espiritual da qual o paciente é signatário. Ele quer oferecer assistência espiritual da qual ele é signatário. Ou vice-versa, o profissional de enfermagem católico ou espírita se depara com um enfermo que está aí em sua fase terminal, mas que tem uma vocação, tem uma tendência, digamos assim, de uma religião diferente daquela do profissional. Então aqui eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado nisso, né? Precisa inclusive reaver os conceitos em relação a essa assistência espiritual. O artigo 49 diz que disponibilizar assistência de enfermagem à coletividade em caso de emergência, epidemias, catástrofe e desastres, sem pleitear vantagens pessoais quando convocado. Isso aqui digamos assim, uma responsabilidade social e humanitária que cada profissional tem, né? Não tem nada digamos assim, de ademais nesse artigo, mas uma responsabilidade social que cada profissional tem, uma responsabilidade humanitária que cada profissional tem,
de nenhum processo de grande catástrofe, né? Em caso de emergência, ele prestar os seus conhecimentos, ele fazer o atendimento sem pleitear nada em troca. Faria só uma ressalva nesse aspecto, que em caso nos casos de emergência, quando se o profissional se negar a fazer essa assistência, ele vai estar entrando em confronto com o Código Penal brasileiro, né, naquilo que diz respeito à negligência dele, deixar de prestar assistência quando podia fazê-lo. Quando podia fazer sem o risco da própria vida. É óbvio que, se houver risco da própria vida, haverá também aí um excludente de ilicitude. Tá? Essa terminologia aí meio do direito, mas para a gente entender que, se houver risco da própria vida, ele não está obrigado a prestar socorro, né? Então, se o caso de emergência é a risco de vida, ele não está obrigado a prestar socorro. E se ele não prestar socorro, não havendo risco de vida, isso ficar comprovado, aí ele vai responder aí penalmente por negligenciar a prestação do socorro. O artigo 50 diz que assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial. Essa situação ela é importante. Acho que tem um debate interessante acerca desse artigo 50, que é a disponibilizar a assistência, né? Colocar assistência a favor, assistência à prática profissional. Agora tem que lembrar aí que é mediante o consentimento prévio do paciente, né? Você não pode obrigar nenhum paciente, né? Nós, profissionais de enfermagem, não podemos obrigar nenhum paciente a receber a prestação da assistência de enfermagem, né? Primeiro nós precisamos ter o consentimento dele. Caso ele não tenha a capacidade de fazer esse consentimento, o seu representante legal. E aí nós vamos ter os representantes necessários, nós vamos ter os representantes em ordem, enfim, descendente, ascendente, tem toda uma liturgia em torno disso. E, na ausência do representante legal, um responsável legal, que é uma outra situação também. Nós vamos encontrar aí a terminologia do direito, o responsável legal, aquele definido por curatela, né, e outros instrumentos que a legislação coloca à disposição. O parágrafo único do artigo 50 diz assim: fica assegurado os casos em que não haja capacidade de decisão por parte da pessoa ou na ausência do representante ou responsável legal. Então, a gente voltando lá para o 49, em caso de emergência, por exemplo, ou de uma epidemia, caso o paciente não tenha capacidade, né, esteja desprovido da capacidade decisória, caso ele não tenha um representante legal e caso ele não tenha uma determinação judicial, né, você então poderá, digamos assim, realizar o procedimento de forma compulsória, né, de forma a obrigar esse paciente, a receber o atendimento de enfermagem. O artigo 51, ele diz responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individual ou em equipe, por imperícia, imprudência ou negligência, desde que tenha participação e ou conhecimento prévio do fato. Esse artigo ele é muito... No código anterior nós tínhamos esse artigo, não nessa ordem de 51, mas aqui, por exemplo, é o responsável pela equipe de enfermagem. O responsável pela equipe de enfermagem é o enfermeiro. Então, de toda sorte, ele está responsável, ele é o responsável, o próprio nome já diz isso, né? Em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticado individual ou por equipe. Então, qualquer dano decorrente do processo de enfermagem ou o enfermeiro, ele é o primeiro a responder por isso. Mas como é que eu vou responder? Eu nem estava na sala. Geralmente a gente escuta essa fala.
Ah, eu tinha ido fazer assistência a um outro paciente, num outro corredor. A gente também escuta isso. Só que tem um problema aqui, um problema, digamos assim, de natureza jurídica. A Lei 7498 diz que ele é o responsável pela equipe, né? Se ele é responsável pela equipe, os demais são coadjuvantes dessa responsabilidade, são corresponsáveis. Então ele não pode se furtar dessa responsabilidade, embora os outros, dependendo do caso em específico, vai poder se furtar da responsabilidade. Vai dizer assim, não, eu sou corresponsável na medida que tem um responsável. Mas em determinado momento, em situações, ele vai poder dizer que não é corresponsável, que não faz parte daquele processo. Numa equipe de 10, por exemplo, você pode ter como responsável o chefe da equipe. Digamos, por exemplo, numa unidade de terapia intensiva, você vai ter o chefe da equipe responsável por 5, digamos assim, profissionais de nível médio. Desses 5 profissionais de nível médio, digamos que ocorreu um erro. O chefe da equipe é responsável por esse erro na medida de sua probabilidade. À medida que dos 5 técnicos que fazem parte da equipe, possa ser que apenas um responda na corresponsabilidade. Os demais poderão estar isentos porque não tiveram participação direta, né? O que o enfermeiro não vai poder alegar é essa participação direta. Não pode dizer, não, eu não vi, não sabia, não era da minha competência. Ou como alguns dizem aí, cada um que tenha seu CPF que responda. É verdade, cada um tem um CPF e responda, mas isso é mais para o Serasa, isso é mais né, digamos aí, para a Receita Federal. Quando a gente trata de responsabilidade e corresponsabilidade, a gente está falando de responder, de reparar o dano que foi provocado. O parágrafo único do artigo 51 vai dizer: quando a falta for praticada em equipe, a responsabilidade será atribuída na medida dos atos praticados individualmente, tá? Então aqui aquilo que a gente já tinha dito ao fazer o comentário do artigo 50, no parágrafo único desse artigo 51, você já vai encontrar aqui o que nós estamos dizendo. O que é que significa será atribuída na medida dos atos praticados individualmente? É aquilo que eu estou dizendo. Se dos 5 de nível médio, 2 participaram da ação, 3 vão estar fora da corresponsabilidade. Você vai ter a responsabilidade do gerente da enfermagem, né? Você vai ter a responsabilidade do gerente de enfermagem e você vai ter a corresponsabilidade daqueles que participaram diretamente ou indiretamente da ação. Então é importante que se diga, né, que essa corresponsabilidade tem essa ligação forte aí com esse artigo 50 e 51 do Código, né, com o artigo 51 e com seu parágrafo único. O artigo 52, ele vai dizer que o profissional deve manter o sigilo sobre o fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seus representantes ou responsáveis legais. Esse código ele traz geralmente, né, diferente do outro, ele está sempre trazendo a questão da responsabilidade legal. Isso, digamos assim, tem uma participação muito forte nossa, que tinha conhecimento de direito, do Dr. Jobson, que foi, digamos assim, o grande responsável por esse desenho e pelas discussões, e a gente sempre trazer isso aí. Foi um momento em que o Conselho Federal tinha muitas pessoas, né, nos regionais, tinha muitas pessoas que tinham formação em direito. Então, por isso que sempre aparece essa questão de representante do responsável legal, porque era uma situação, digamos aí, ligada mais à área jurídica. E aí você tem o parágrafo 1º do artigo 52, que permanece o dever, mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida. Então nós vamos mantendo aqui o dever de sigilo, né? O dever de sigilo. O fato sigiloso deve ser revelado.
Aí o parágrafo 2º vai dizer: o fato sigiloso deve ser revelado em situação de ameaça à vida e à dignidade, na defesa própria ou em atividade multiprofissional, quando necessário a prestação da assistência. Aqui você tem diretamente um perigo. Que perigo é esse? É um perigo à própria vida e à dignidade, né? Diante da ameaça, você não vai manter o sigilo. Imagine alguém que está ameaçando você de violência, se você não passar uma determinada informação sobre um paciente X ou Y. Você tem duas opções: você passa a informação e ele vai deixar você ir embora, em tese, ou você não passa a informação e você vai sofrer algum tipo de agressão, tipo de violência. Neste caso aqui, você já tem um próprio excludente da legislação penal, né? E aqui também um excludente da legislação ética que abre o próprio espaço para dizer que neste caso, né, o profissional, quando vê situação de ameaça à vida e à dignidade, seja na sua defesa ou na defesa de outrem, ele sim poderá fazer, quebrar esse sigilo, né? O parágrafo 3º diz que o profissional da enfermagem, intimado como testemunha, deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar suas razões éticas para a manutenção do sigilo profissional. Há uma dificuldade aqui, né? Assim, isso deve ser feito, deve ser chamado mesmo do Ministério Público e as partes, né, o juiz, para de fato alencar digamos assim, alencar quais razões éticas são essas que não permitirá, por exemplo, que se fale desse atendimento que se mantém esse sigilo. Então, é preciso que o Ministério Público seja ouvido, enfim, né, não precisar ir de uma certa autorização judicial para dizer que ele não pode, né, dar esse testemunho, né? Até porque em determinados casos, né, casos que envolvem idoso, casos que envolvem menor, né, e adolescente, você tem já no próprio processo um sigilo do processo. Aí você estaria colocando sigilo sobre sigilo, e para fazer essa relação de princípios, aquilo que nós tratamos lá no início do código, você vai precisar aí de uma autorização judicial para isso. O parágrafo 4 vai dizer: é obrigatória a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, independente de autorização, de casos de violência contra criança, adolescente, idoso e pessoas incapacitadas ou sem condições de firmar o consentimento. Essa também é uma inovação que o Código traz, né? Porque torna compulsório, torna obrigatório o profissional de enfermagem, ao identificar casos de violência, e aí a gente vai botar aqui a violência no plural, são diversos tipos de violência: violência física, violência psicológica, violência sexual, enfim, os casos de violência. Se for contra criança e adolescente, contra idoso ou contra pessoa incapacitada e sem condições de firmar o consentimento, né? A pessoa não tem condições de firmar o consentimento, então neste caso específico o profissional é obrigado a fazer a comunicação externa, tá? Faço só um adendo aqui mais uma vez, que no caso da atividade em equipe, essa comunicação deve ser feita ao enfermeiro para que ele tome devidas providências. E, mais uma vez eu digo, feita de forma escrita, né? Não vamos criar o hábito de escrever. Pega lá uma folhinha de papel, endereça ela ao chefe do plantão, do dia tal, e faz a comunicação. Em 2 vias, ele dá um recebido, não, você guarda a sua no bolso
coloque em casa que um dia você vai precisar. Lembrando, um outro adendo que eu faço aqui isso não é na rua. Tá? Na rua você tem uma obrigação moral, né? Você tem a obrigação moral de fazer, mas você não tem uma obrigação legal. Por quê? Porque o Código de Processo Penal ele vai dizer que qualquer pessoa do povo pode, as autoridades policiais e seus agentes devem. Então só quem tem o dever legal de fazer essa comunicação na rua são os agentes, né? Os agentes de segurança, as autoridades policiais e seus agentes, né? No caso do profissional de enfermagem, essa obrigatoriedade é quando em equipe, quando em atendimento. Então, é um esclarecimento que a gente faz aqui. O artigo 5º, né, ele tenta atender aí a Lei Maria da Penha, especificamente o artigo 5º, não, o parágrafo 5º do artigo 52, ele vai dizer assim: a comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher adulta e capaz será devida, independente de autorização, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima e do seu representante legal. Então aqui nós temos uma situação em que, em se tratando de violência doméstica e familiar, em se tratando de mulher adulta, porque se for adolescente e criança, você já entra no parágrafo anterior, tá? Tratando de mulher adulta e capaz, porque as incapazes estão no parágrafo anterior, será devida, ou seja, a comunicação é obrigatória, é devida. Ela independe de autorização, tá? E ela vai mais além. Em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo do profissional e com conhecimento prévio da vítima ou do seu representante legal, né? Então, esse é um parágrafo, por exemplo, que pode, inclusive, quem quiser estudar aí, fazer um trabalho aí, um trabalho para apresentar em congresso, né? Pela sua importância, pelo seu caráter de extensão, né? Primeiro porque ele trata especificamente da violência contra a mulher, né? Da violência contra a família, o instituto familiar, e dessa obrigatoriedade, no mesmo instante que a juízo do profissional, o que é a juízo do profissional? Sobre o seu consentimento, né? Sobre o autoconsentimento, sobre a alta decisão, sobre sua própria decisão, com conhecimento prévio da vítima ou do seu responsável. Ou seja, o profissional diz à vítima: olha, eu tenho que denunciar. Ele avisa para a vítima que tem que denunciar. O artigo 53 diz: resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e imagem vinculada nos diferentes meios de comunicação e publicidade. Nós temos, por exemplo, lá no começo do código, acho que no segundo vídeo nós tratamos disso, é um direito que o profissional de enfermagem tem de se comunicar nos meios de comunicação de massa, nos meios de comunicação telemático, né, nos meios de comunicações, né, nas chamadas mídias horizontais e etc. Isso é um direito que ele tem. Nós temos uma resolução que trata especificamente das comunicações em redes sociais para profissionais de enfermagem, inclusive exposição de fotos, né, de atendimento e etc. Inclusive nós temos um vídeo lá no YouTube, né, que é enfermagem e as mídias sociais, no nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Nós temos lá enfermagem e as mídias sociais, que trata especificamente desse tema. E aí, depois desse vídeo que está lá no YouTube, ele é anterior à resolução, onde nós demos algumas dicas importantes para os profissionais de enfermagem, apareceu uma resolução, estava sendo produzida uma resolução que tratou especificamente dessa comunicação através das mídias sociais. O próprio Código de Ética, lá no começo do Código de Ética,
ele também já tratou disso como sendo um direito do profissional de enfermagem. E agora ele traz aqui, né, uma situação que é esse artigo 53, que é resguardar os preceitos éticos e legais da profissão quanto ao conteúdo e à imagem vinculados nos diferentes meios de comunicação e publicidade. Então, faço sempre o registro. O código de ética ele tem uma abrangência no âmbito profissional, né? A pessoa tem que estar no exercício da profissão, não há como se pensar se estiver fora do exercício da profissão, mas faça um registro de que é preciso ter muito cuidado naquilo que se fala, naquilo que se publica, naquilo que se produz, enquanto conteúdo de imagem, né? Enquanto conteúdo de imagem, e a gente tem que levar em conta esses preceitos éticos e legais, né? Antes de vincular em diferentes meios de comunicação e publicidade. É uma advertência assim, que a gente faz, que a gente, né? Isso também é importante. Hoje a mídia está ao acesso de todos, né? Você tem diversos canais de comunicação. O artigo 54, ele vai dizer assim: estimular e apoiar a qualificação e aperfeiçoamento técnico-científico, ético-político, socioeducativo e culturais dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação. Nós temos fatos interessantes nesse aspecto, em relação justamente quando eu digo que falta empoderamento dos profissionais de nível médio, que falta representatividade dos profissionais de nível médio, justamente tratando nesse aspecto. Por exemplo, você vê enfermeiros sendo liberados para congresso, para curso, né, para jornadas, para seminários, mas de certa forma, se um técnico faz um pedido para ir a um congresso, um seminário, um colóquio, ou participar de uma atividade política, socioeducativa, né, ou cultural, mesmo que essa atividade seja ligada à enfermagem, a gente tem percebido em diversos momentos que os próprios profissionais de nível superior, que são os responsáveis por esses profissionais de nível médio, eles têm, de certa forma, dificultado essas liberações, né? Eles não têm se esforçado, assim, digamos, feito um esforço maior para fazer um agendamento, para redmissionar o pessoal, para que haja essas liberações, né? E isso é o que? Isso é resultado, inclusive, da nossa falta, né, de empoderamento, da nossa falta de representatividade. Mas é interessante que o artigo manda fazer justamente o contrário. O artigo manda dizer que tem que estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico-científico, né? Então, se a gente encontra profissionais de enfermagem que não está estimulando nem está apoiando essas atividades técnico-científica, ético-política, socioeducativa e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua supervisão e coordenação, e o artigo aqui é bem claro, ele tem endereço certo, ele tem endereço definido, que são os enfermeiros, supervisores e coordenadores de enfermagem, os RTs, né? Esse endereço é um endereço certo, né? Isso foi uma questão que nós debatemos muito, a Anatem, o Conatemp, né? Os coletivos criados aí pelos técnicos de enfermagem no momento da realização desse documento, no momento de discussões desse documento. O artigo 55, ele vai dizer que o profissional tem o direito de aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos e culturais em benefício da pessoa, da família e da coletividade e do desenvolvimento da profissão, tá? Além do profissional supervisor e coordenador dos RTs e os RTs, né, ou RTs, de ter o dever de estimular, o profissional tem, né, o direito de aprimorar esses conhecimentos técnico-científicos. Fazendo aí do artigo 46 a 55, nós cumprimos aqui aquela nossa demanda de 10 artigos, né? Agradecemos aqui os que nos acompanharam nas redes sociais. Amanhã este vídeo estará disponível no nosso canal no YouTube, para quem quiser acessar e ficar revendo aí.
né? Digo mais uma vez que é uma forma de a gente disseminar o código de ética, né? Inclusive para quem não tem tempo de estar lendo o código de ética, bota lá um fone de ouvido, né? Bota um aparelhozinho auditivo e vai ficar escutando aí de 10 em 10 artigos até que nós chegaremos ao seu término, né? Após isso aí, nós vamos tentar discutir o Código de Processo Ético, que é a Resolução 370, e eu acredito também que ela já deve estar em mudanças, tá? Então visita lá o canal do professor Edson Gomes, canal no YouTube, a nossa página da qual está sendo transmitida Enfermagem News no Facebook, a nossa página do professor Edson Gomes no Facebook. A todos, muito obrigado e até o nosso próximo E-News, por dentro do Código de Ética.